Normalmente, quando a gente fala em jararacas, a gente logo associa a uma área de mata, ou cerrado, ou caatinga, onde existem diversas espécies delas. Umas são mais comuns, outras são mais raras. Mas nesse vídeo eu quero falar para vocês de um grupo de jararacas que não vive no continente. Elas somente vivem em ilhas, são as jararacas das ilhas. Então, sem perda de tempo, enquanto você está se inscrevendo aqui no canal e deixando o like aqui nesse vídeo, a gente vai entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Existem no Brasil 5 espécies de jararacas que somente ocorrem em ilhas. São espécies que estão isoladas há milhares de anos. E dessa forma, elas se diferenciaram da jararaca do continente, originando então espécies diferentes. E não é qualquer ilha, são ilhas específicas. 4 dessas ilhas estão no litoral do estado de São Paulo. E uma dessas ilhas está no litoral do Espírito Santo. Então vamos conhecê-las agora. A mais conhecida das jararacas das ilhas é, sem dúvida, a jararaca-ilhoa, a Bothrops insularis. Ela vive exclusivamente na ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Essa ilha ficou conhecida como a Ilha das Cobras, porque é a segunda ilha do mundo com a maior concentração de cobras. Essa jararaca tem hábitos arborícolas, tem um colorido marrom amarelado e mede, em média, cerca de 70 centímetros de comprimento. Ou seja, não é uma espécie tão grande assim. A característica dessa espécie é a potência do seu veneno. Uma vez que a ilha não tem mamíferos, essa serpente ela só tem uma possibilidade de alimento: as aves marinhas que vão lá na ilha fazer seus ninhos. Então, o seu veneno acabou se especializando para matar aves e não para matar mamífero. Pelo risco que pode causar um acidente desses e pela espécie estar criticamente em perigo, a Ilha da Queimada Grande é fechada para a população, somente tendo acesso lá militares da Marinha e pesquisadores que trabalham com essa espécie. E eu fiz um vídeo inteirinho dedicado a Bothrops insularis. E eu vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar por aqui, e depois você vê. A segunda espécie de jararaca de ilha também ocorre no litoral de São Paulo. É a Bothrops ottavioi. Ela vive na ilha Vitória, a cerca de 30 quilômetros de Ubatuba. Ela tem coloração castanha com manchas em forma de trapézio e tem hábitos terrestres. Também não é uma espécie grande, gente. Ela atinge em torno de 70 centímetros. O risco para essa espécie está ligado ao desmatamento, ou seja, a perda do habitat por causa das atividades agrícolas que ocorrem na ilha. Por isso ela também é considerada como ameaçada de extinção. O nome da espécie ottavioi, Bothrops ottavioi, foi dado em homenagem ao grande herpetólogo, ao grande pesquisador do Instituto Butantan, Otávio Marques. Falando no Otávio Marques, ele escreveu diversos livros de serpente, todos muito bons. Na descrição aqui desse vídeo tem vários links de livros do Otávio. Se você se interessa pelo tema, procure adquirir esses livros aqui. Você aprende bastante sobre serpente e ainda ajuda aqui o canal. Comprando aqui, a gente recebe uma comissão desses livros que vocês compraram a partir desses links. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, dá uma olhada lá na descrição, tem muita coisa boa por lá. Vamos continuar. Ainda no litoral do estado de São Paulo, próximo à costa do município de São Sebastião, a gente tem a ilha de Alcatraz. E nela a gente tem outra espécie de jararaca, a Bothrops alcatraz. Ela também é uma espécie de tamanho pequeno. Variando de tamanho, os machos ficam entre 36 a 46 centímetros e as fêmeas são um pouquinho maiores, de 36 a 50 centímetros. Elas se diferenciam das jararacas do continente porque elas têm uma coloração mais escura, a cauda é mais curta e a cabeça é um pouco mais longa. Ela é mais ativa durante a noite, usando o dia apenas para repouso. E ela fica abrigada principalmente em troncos caídos, folhas de palmeiras e bromélias que estão no chão da ilha. Diferente das outras serpentes do gênero Bothrops, a Bothrops de Alcatraz
não se alimenta naturalmente de roedores, gente, porque nessa ilha não tem roedores. Também não se alimenta de aves, devido ao seu pequeno tamanho. Ora, então ela se alimenta de quê? A Bothrops alcatraz tem uma dieta bem restrita, baseada em centopeias, lacraias, lagartos e também anfíbios. Então, obviamente, né, em função da alimentação, o veneno da Bothrops alcatraz é bem diferente do veneno da jararaca do continente, da Bothrops jararaca. Afinal, ele é especializado para matar invertebrado e anfíbio. E estudos estão sendo feitos com esse veneno. Quem sabe não se descobre algum princípio ativo que possa servir para a fabricação de algum medicamento, como o captopril, né, para pressão alta, que foi descoberto a partir do veneno da Bothrops jararaca. Outra ilha, a Ilha da Moela. E na Ilha da Moela, que fica a 2 quilômetros do litoral do Guarujá, a gente tem a quarta espécie de jararaca de ilha em São Paulo, a Bothrops germanoi. Nessa pequena ilha, que é ocupada pela Marinha, com apenas 0,3 km², a gente tem o farol mais antigo do litoral paulista, que foi inaugurado em 1830. Lá na Ilha da Moela, em 2018, foi coletado pela primeira vez um macho dessa espécie. Como as demais espécies das outras ilhas, ela também é uma espécie pequena. Ela tem cerca de 60 centímetros de comprimento e estudos mostraram pouco mais de 20 diferenças entre ela e a jararaca do continente, né, a Bothrops jararaca. As diferenças não são tão grandes quanto as outras espécies de ilhas. Os pesquisadores acreditam que isso se deve ao curto tempo de separação entre a Bothrops germanoi e as espécies do continente. Eles calculam que as serpentes dessa ilha foram isoladas das populações da terra firme há apenas 7.000 anos, em um dos últimos episódios de elevação do nível do mar. E além disso, estudos mostraram que as populações das ilhas são geneticamente mais próximas das espécies do continente do que elas entre si. E para a gente terminar, vamos ver a última espécie de jararaca de ilha, mas dessa vez ela não ocorre no litoral de São Paulo, ela ocorre no litoral do Espírito Santo. Ela fica a 4 quilômetros do litoral e é a Ilha dos Franceses. Nessa ilha vive a jararaca dos franceses, a Bothrops sazimai. Ela é um pouco menor que as parentes do continente, além de ter olhos e caudas relativamente maiores, mas uma cabeça um pouquinho menor. Ela se alimenta principalmente de lacraias, lagartos e pequenos anfíbios, presas semelhantes àquelas que eu falei da Bothrops alcatraz. E também, como ela não se alimenta de mamífero, provavelmente ela não tem um veneno tão potente quanto as jararacas do continente. O nome da espécie, Bothrops sazimai, é em homenagem a um pesquisador, ao Ivan Sazima, grande herpetólogo brasileiro. Existem vários estudos da Bothrops sazimai, né, lá na Ilha dos Franceses, e eu queria destacar aqui um deles, que é o projeto Convivendo com Serpentes, da bióloga Jane de Oliveira, que coordena diversas ações de pesquisa na ilha e também faz um lindo trabalho de divulgação científica. Como vocês viram, a gente ainda tem muito que estudar, muito que aprender e nos preocupar muito com a preservação dessas espécies. Na verdade, cobras que somente vivem em uma região limitada, seja elas em ilhas ou fragmentos de mata, sempre correm risco de extinção. E por que isso? Porque elas só ocorrem lá. Se algo acontece com esse ambiente, a espécie toda acaba junto. E quanta informação genética que existe nelas e a gente nem chegou a estudar. A perda realmente é muito grande. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as serpentes brasileiras, se inscreve aqui no canal Maratona, que tem muito vídeo aqui para você aprender muita coisa sobre as nossas jararacas.